Olá, eu sou Lara Luz e esse é o Ecos Estelares, um espaço onde a gente conversa sobre espiritualidade, consciência, símbolos, experiências e tudo aquilo que atravessa o invisível dentro e fora da gente. Aqui não existem respostas prontas, só caminhos, vivências, perguntas e ecos. Então respira fundo, se permite desacelerar um pouco e vem atravessar esse portal comigo. Porque às vezes aquilo que a alma tenta dizer em silêncio ecoa pelas estrelas. Desde criança eu cresci com a certeza de que o universo é muito maior do que nos ensinaram, que existem planos de existência além do que os olhos veem, que há inteligências operando em frequências que a maioria das pessoas ainda não aprendeu a perceber. Isso não era crença, era vivência. Então, quando o governo dos Estados Unidos começa a liberar documentos classificados sobre objetos de origem não humana, quando ex-oficiais de inteligência testemunham sob juramento no Congresso americano sobre programas secretos de recuperação de naves, quando a NASA e o Pentágono passam a usar o termo fenômenos anômalos não identificados com toda a seriedade institucional, eu não fico surpresa. Eu fico curiosa e fico com vontade de conversar sobre isso. Porque esse assunto não é novo. A humanidade sempre soube, de formas diferentes, que não está sozinha. A ciência está apenas começando a chegar onde a espiritualidade já estava, há séculos. Hoje a gente fala sobre OVNIs, extraterrestres e o que as tradições espirituais e esotéricas têm a dizer sobre tudo isso. Então vamos começar pelo presente, porque o presente está aceleradíssimo. Em 2023, um ex-oficial de inteligência americana chamado David Grush prestou depoimento sob juramento no Congresso dos Estados Unidos. Ele não era um entusiasta de ufologia encontrado na internet. Era um veterano condecorado, ex-representante da Força Aérea na Força Tarefa de Fenômenos Aéreos Não Identificados do Pentágono, com acesso a informações classificadas de alto nível, tá bom? E o que ele disse foi isso: o governo americano possui veículos recuperados de origem não humana, intactos ou parcialmente intactos. Que essas informações foram ilegalmente ocultadas do Congresso por anos e que cidadãos americanos podem ter sido mortos como parte dos esforços de encobrimento. Junto com esse oficial, 2 pilotos da Marinha e da Força Aérea Americana, Ryan Graves e David Fravell, testemunharam sobre encontros pessoais com objetos que realizavam manobras fisicamente impossíveis para qualquer tecnologia humana conhecida. O mundo prestou atenção e em maio de 2026, agora praticamente, o Pentágono liberou uma série de arquivos classificados sobre fenômenos não identificados, cumprindo ordem direta do presidente atual, o Trump. Os documentos incluem vídeos, fotografias e relatórios originais de agências como o FBI e a NASA, centralizados no portal oficial de acesso público. Os materiais arquivados dizem respeito a casos ainda não resolvidos. O governo americano não afirma ter identificado de forma definitiva a natureza dos fenômenos observados, mas o simples fato de que isso está sendo dito publicamente, em documentos oficiais, por instituições que durante décadas negaram qualquer envolvimento, isso por si só já é histórico. O véu está ficando mais fino, e não é metáfora, é literal. A ciência oficial tem uma relação complicada com esse tema. Durante décadas, qualquer cientista que levasse OVNIs a sério arriscava sua reputação. O assunto era relegado à ficção científica e
ao folclore popular. Mas isso está mudando. Astrofísicos hoje calculam que o universo observável contém cerca de 2 trilhões de galáxias. Nossa galáxia sozinha, a Via Láctea, tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Uma fração significativa dessas estrelas tem planetas em zonas habitáveis. A probabilidade matemática de que a Terra seja o único lugar com vida inteligente em tudo isso é tão pequena que muitos cientistas consideram a pergunta praticamente respondida. Só faltam as evidências diretas. O que os cientistas debatem não é se existe vida e inteligência no universo. É porque ainda não temos contato confirmado, o chamado paradoxo de Fermi. Se há tantas civilizações possíveis, onde estão todas elas? As respostas especulativas são fascinantes. Talvez civilizações avançadas o suficiente para nos visitar também sejam avançadas o suficiente para escolher não interferir. Talvez o contato já esteja acontecendo e seja gerenciado de formas que a maioria das pessoas não percebe. Talvez nossa definição de contato seja limitada demais para reconhecer o que já está diante de nós. O que os documentos liberados mostram é que os objetos observados por pilotos militares e sistemas de radar, eles realizam movimentos que desafiam a nossa física conhecida. Acelerações instantâneas, mudanças de direção e velocidades assim impossíveis. Submersão em oceanos sem perda de velocidade também. Não são balões, não são drones, não são fenômenos atmosféricos conhecidos. A resposta honesta da ciência nesse momento é: não sabemos o que são. Interessante que a ciência está chegando agora a uma conclusão que o espiritismo já chegou há alguns séculos. A doutrina espírita tem como um de seus postulados básicos a crença na pluralidade de mundos que são habitados. Segundo os espíritos elevados que respondem às perguntas de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, acreditar que os seres vivos estão limitados à Terra seria duvidar da sabedoria divina, que não fez nada inútil, né? Kardec foi direto. Um universo criado apenas para a Terra seria um desperdício cósmico incompatível com a inteligência divina. Faz muito mais sentido que a criação esteja viva, né, em toda a sua extensão, com formas, consciências e estágios evolutivos que mal podemos imaginar. O que o espiritismo acrescenta é a dimensão espiritual desses seres. Não são apenas organismos biológicos de outros planetas. São espíritos em diferentes estágios de evolução, assim como nós. Alguns mais avançados, outros em estágios similares ou inferiores ao nosso. A hierarquia espiritual que o espiritismo descreve não está limitada à Terra, ela é cósmica. E há algo que poucos sabem. Chico Xavier, o médium brasileiro mais conhecido da história, recebeu psicografias descrevendo viagens interplanetárias e contatos com habitantes de outros mundos no sistema solar. Descrições de Saturno, de seus habitantes, de suas paisagens, escritas num tempo em que nenhuma sonda havia chegado perto daqueles planetas. Na teosofia, a ideia de vida extraterrestre não é especulação, tá? Ela é fundamento. Helena Blavatsky, em A Doutrina Secreta, ela afirma que o seu conhecimento era baseado em antigos ensinamentos provenientes de mestres iluminados, alguns dos quais provenientes de Vênus. A esses, ela deu o nome de Senhor da Chama e o Senhor do Mundo, chefe da hierarquia da humanidade. Sob as ordens dessas entidades venusianas estariam os senhores dos 7 raios, né, que estariam em contato com os adeptos humanos, os mestres ascensos. Pensa no que isso significa. A estrutura que sustenta o esoterismo ocidental moderno, os mestres, a fraternidade, os raios, a hierarquia espiritual, tem em sua origem seres de outros mundos. Para a teosofia, a Terra é um ponto numa rede cósmica de evolução. As civilizações que já passaram pelo que estamos passando, que já resolveram os problemas que ainda nos destroem e que de tempos em tempos intervêm no desenvolvimento humano. Não de forma controladora, mas pedagógica, como mentores cósmicos. A fraternidade, que trabalhávamos na ordem,
É exatamente isso, uma hierarquia de seres evoluídos, de diferentes origens, incluindo outras esferas, comprometidos com a evolução da consciência na Terra. O que a teosofia chama de mestres, a ufologia moderna chama de extraterrestres avançados. São linguagens diferentes tentando descrever o mesmo fenômeno? Será? No esoterismo em geral, e aqui eu falo de uma tradição que atravessa culturas e séculos, a ideia de que a humanidade tem origens cósmicas não é novidade. Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno, aparece em praticamente todas as grandes tradições como uma fonte de sabedoria e influência sobre a Terra. Os egípcios organizaram toda a sua civilização em torno dela. O calendário, a inundação do Nilo, a orientação das pirâmides. Os Dogon, o povo do Mali, possuíam conhecimentos astronômicos precisos sobre Sirius B, uma estrela companheira, invisível ao olho nu, que os astrônomos ocidentais só confirmaram com telescópios modernos. Como um povo sem instrumentos ópticos sabia disso? Sabe, no esoterismo fala-se muito em almas estelares, consciências que têm sua origem em outros sistemas, que encarnam na Terra por escolha ou missão, carregando uma memória cósmica que às vezes emerge como sensação de não pertencimento, como saudade de algo que não se sabe nomear, como uma ligação inexplicável com certas estrelas. Essa ideia não é nova. O que é novo é que a ciência está começando a tomar a sério a possibilidade de que a vida na Terra pode ter chegado de fora. A teoria de que organismos ou blocos construtores da vida viajam pelo cosmos e meteoritos e cometas, sabe? Nós somos literalmente feitos de poeira estelar. Talvez a memória cósmica que muitos sentem não seja metáfora. Talvez seja memória mesmo. Há muitas especulações nesse campo, E é importante ser honesto sobre isso. Nós não sabemos se os objetos dos documentos liberados, eles são de origem extraterrestre. O governo americano, ele não afirma isso. Não sabemos se David tem razão em tudo que ele afirma, Há críticos sérios questionando partes do testemunho dele. Não sabemos se os mestres ascensos da teosofia são literalmente também seres de outros planetas ou metáforas de estados de consciência. O que nós sabemos é que algo está acontecendo no céu que nossa ciência atual não explica, que governos que negaram tudo por décadas estão mudando de postura, que a pergunta "estamos sozinhos?" está sendo respondida cada vez mais com um não hesitante. E que esse não, ele vem tanto de entusiastas quanto de físicos, astrônomos e oficiais militares. E o que a espiritualidade sempre soube é que o universo é habitado, hierárquico e inteligente. E que a consciência não é acidente de um único planeta, que o sagrado não cabe na Terra. Talvez a grande revelação do nosso tempo não seja a confirmação de que existem outros seres inteligentes no universo. Talvez seja a confirmação de que sempre soubemos e só precisávamos de permissão oficial para admitir. Nós tivemos um momento singular. O véu entre o que era considerado loucura e o que está se tornando fato verificável está ficando muito, 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 muito fino. E eu fico pensando, as tradições que por séculos falaram de hierarquias cósmicas, de mestres de outros mundos, de origens estelares de consciência humana, eram loucura ou eram memória? Eu não tenho todas as respostas, nunca terei. Mas eu tenho a sensação crescente de que estamos na beira de algo enorme. E que quem tem uma relação íntima com o invisível vai reconhecer o que vier com muito mais naturalidade do que quem precisou de documentos oficiais para começar a acreditar. E esse foi mais um episódio dos Ecos Estelares. Continue olhando para o céu, com curiosidade, com respeito e com a consciência aberta. Até o próximo.